Sugiro que, ao final dessa atividade, perguntem: o que essa atividade promoveu no meu interno? O que me despertou? Que elemento útil extraí? Antes de estudar filosofia, humanidade e futuro eram coisas muito distantes. Humanidade nada tinha a ver comigo. Sucesso ou problema, erro ou acerto era do outro. Não me dizia respeito. Futuro era também um tempo longínquo, de caminhos traçados e histórias predestinadas, ou ainda uma questão de sorte ou azar, ou algo do acaso. Com os estudos, eu revi esses conceitos e comprovei que a humanidade começa bem pertinho de mim. Sou eu mesma. A humanidade também é o esposo, filhos, familiares, amigos, os vizinhos, os brasileiros, estrangeiros. Então, todo ser é parte da criação, desse grande complexo universal, e ocupa um lugar, tem uma missão e uma responsabilidade indelegável na vida. Há poucos meses, cada ser desse planeta tem experimentado essa realidade. Somos um todo. Da noite para o dia, o invisível tornou-se, provocou um inesperado assombro em nós. A freada foi repentina. Saímos de cena. Desafio para todos. Ficarmos recolhidos. Qual a minha colocação frente a esse desafio? Minha responsabilidade, mesmo não sendo profissional da saúde nem prestador de serviços essenciais. A pandemia colocou todos em alerta e mudanças rápidas, exigindo adaptação e novos hábitos. O surto global parou o mundo para a reflexão. Mas refletir sobre o quê? Que seremos mais higiênicos, mais imunes? Que o trabalho remoto é uma conquista e a educação à distância uma possibilidade? Que as compras online e os deliveries desafogam o trânsito e a encomenda chega ok? Que é possível responsabilidade social, sustentabilidade do planeta, que vão descobrir a vacina e a cura do coronavírus? Todas essas reflexões são muito importantes, mas o imperativo da hora atual é pensar, e pensar bem, principalmente no que é essencial. O que essa e as diversas experiências da vida me ensinam? Será que a pandemia veio para me ensinar como vencer a morte? Por que quero tanto viver? O que tenho feito dessa grande oportunidade? Eu conheço a mim mesmo? Tenho buscado saber para transformar minha vida e colaborar com a vida do outro? Tenho trabalhado para o bem da humanidade? Que bem é esse? Qual é o sentido da minha existência? Na Fundação Logosófica, eu descobri um mundo de possibilidades. E algo que fez toda a diferença na minha vida foi ter encontrado, na vasta bibliografia logosófica, muitas respostas para as minhas inquietudes e ter conhecido a realidade do mundo interno, do mundo mental, que rodeia, interpenetra e influi poderosamente na minha vida. Vocês sabiam que na mente transitam pensamentos que entram, saem, passam de uma mente para outra sem nosso consentimento e controle? E fazem isso por quê? Porque têm autonomia, vida própria, com força capaz de vencer a nossa vontade. Já perceberam que falamos e fazemos algo e depois nos arrependemos com mal-estar e sensação de reprovação? E que outras vezes atuamos bem e sentimos estimulados e felizes? Daí a importância de aprender como funciona esse mecanismo interno, selecionando os pensamentos que estão a tom com a minha vontade e com a prática do bem. Esses, sim, são verdadeiras potências edificantes, construtivas e transformadoras. Já se sentiram como joguete dos pensamentos? Que há um duelo dentro da nossa mente? Estacionar na vaga proibida ou esperar a disponibilidade de outra?
Assumir o erro ou culpar o outro? Ter razão ou conciliar? Em relação à criança, fazer pelo filho ou permitir que ele aprenda? Corrigir o filho ou mimar seus caprichos? Frente aos desafios da vida, eu experimento dentro de mim as alternativas. Ser ou não ser valente. A luta é lei da vida, devendo ser enfrentada quantas vezes forem necessárias. Tenho me esforçado para que vença a minha melhor parte, a parte que nutre meus ideais de aperfeiçoamento e prática do bem. Mas, afinal, o que é ser valente? Ser valente é dar mostra de segurança pessoal. Ser valente... Eu não estou vendo aqui o vídeo. Ser valente é dar mostra de segurança pessoal. Dessa segurança pessoal surge o verdadeiro valor. O valor é uma força em extremo estimulante, porque amplia o campo mental e dá solidez ao pensar e ao atuar. A valentia, portanto, é uma força interna. E a vida? A vida é um espelho onde se reflete o que o ser pensa e faz, ou que os pensamentos próprios ou alheios o levam a fazer. O que nosso espelho tem refletido para nossos filhos? Os filhos são ou não são nossos reflexos? Nesse exato momento, o que meu espelho está refletindo para os meus filhos? Como ensinar, então, os filhos a enfrentar a vida com valentia? Tema da atividade de hoje. Ensinar é uma arte. E por onde começar essa arte? Começar ensinando primeiro a si mesmo. Porque ao praticar o conhecimento na própria vida, aprendo e depois sou capaz de ensinar aos demais com eficiência. Um outro ponto. Nessa tarefa de ensinar, a palavra de quem ensina deve estar respaldada pelo exemplo. E um outro terceiro ponto é de que quem ensina deve ter o olhar para o futuro, porque aquele que aprende, aprende para toda a vida e não só para o momento. Então eu pergunto, tenho me ensinado a ser valente? Tenho dado mostra dessa valentia? Como exigir valentia do filho se me falta? Se me falta segurança, falta confiança. Assim que eu casei, vou fazer 30 anos de casado, né? Decidi fazer outra faculdade para dar continuidade ao trabalho. Com 2 filhos pequenos, passei no concurso público e num período de 19 anos, mudamos 14 vezes para outras cidades e estados. Foram muitas lutas, exigindo muita adaptação. A adaptação traz serenidade. O ser não sofre. O ser busca os motivos, a razão para atender tudo o que é necessário e possível fazer de acordo com a realidade que se apresenta. Os desafios são transformados em oportunidades e não sobra espaço para queixas e lamentações. Sempre estivemos presentes ao lado dos filhos, assessorando para enfrentarem dia a dia muitos desafios. Novas escolas, novos professores e amiguinhos, novos vizinhos, médicos, dentistas, enfim, tudo novo. Tivemos que aprender a ser porto seguro de nós mesmos, para em seguida poder oferecer essa mesma segurança aos filhos. Compreendo que, como mãe, devo empenhar em ser exemplo de esforço, mas também ser exemplo de realização. Exemplos que inspiram o filho a enfrentar com boa disposição, alegria e vontade de superar. Fez toda a diferença valer-me dos ensinamentos logosóficos, porque os esforços se uniram ao conhecimento, contando com a inteligência do tempo e da paciência ativa.
Ser valente é também superar barreiras no campo mental. É contar com essa força estimulante para pensar e fazer com equilíbrio e segurança. É um processo de construção interna. Construirmos nossas vidas e daí somos capazes de colaborar na edificação da vida dos demais. Assim, minha vida se entrelaça à vida do outro. Os filhos são nossos laços mais próximos, são nossos herdeiros, não apenas do patrimônio material. Na convivência e nessa arte de ensinar, transmito bens de natureza imaterial. Além de nossos traços físicos, genéticos, né? Os filhos herdam nossos valores éticos e morais. Não esquecendo que podem também herdar nossas deficiências psicológicas, a irritabilidade, a impaciência, o egoísmo, a desordem. Por isso, a necessidade imperiosa de combatê-las. A valentia forma as excelências internas do ser. Está nesses valores morais, mentais e espirituais. Mas grande parte desconhece essa realidade. O que vemos e temos de sobra são muitos incentivos e instruções para a aquisição dos bens materiais. Daí que o foco da vida fica, no geral, direcionado apenas para o campo profissional, como se esse fosse o único ponto para o sucesso e felicidade. Mas se esse ponto fracassa, se esse ponto desaparece, se esse objetivo desaparece, a vida se retrai, sobrevindo à dor, o ceticismo, a decepção. Então, a profissão é apenas um dos campos da vida. A nossa evolução, ela é integral e não em fatias. Veja só a manifestação de uma ex-aluna do Colégio Logosófico. Olá, meu nome é Fernanda, eu tenho 31 anos, sou casada, tenho uma filhota lindinha que chama Helena, sou estilista, empresária e estudei no Colégio Logosófico, que, assim, que eu tenho, acho que as recordações mais gratas da minha vida vêm dessa fase, não só por ser infância, que já é uma fase tão feliz, né? Mas hoje eu tenho consciência de que, por causa do esforço de várias pessoas que fizeram com que a minha infância fosse muito especial, incluindo os meus pais, né? Que desde que eu me entendo por gente, sempre estiveram muito perto, muito atentos a todos os meus movimentos mentais e foram plantando coisas que hoje eu compreendo muito melhor do que eu compreendia na época e que eu tento reproduzir, né? Minha filha com ela, mas estou sempre refletindo como que eu vou trabalhar essa parte mental e espiritual com base nos elementos que eu fui colhendo, né? Algo que eu sinto que meus pais sempre trabalharam comigo e com meu irmão foi me compreender como um ser biopsicoespiritual. Hoje eu sei dar nome para isso, mas eles sempre me fizeram ver a vida de uma forma mais ampla, com objetivos muito maiores do que os objetivos meramente profissionais. Então a profissão para mim ela sempre foi colocada como um meio para alcançar fins maiores. Como que eu poderia usar aquilo que eu tenho como dom, como facilidade, para ajudar as pessoas ao meu redor e para levar algum bem para a humanidade, né? E com vários elementos que foram sendo trazidos ao longo da vida, eles foram me dando uma fortaleza de entender que a vida ela é construída por muitas vidas. Que eu tenho a minha vida como filha, eu tenho a minha vida como estudante, como profissional, eu tenho hoje a minha vida como esposa, como mãe, e que o meu grande desafio é ir conduzindo essas vidas, entendendo que em alguns momentos uma vai estar melhor, na outra eu vou estar vivendo alguma dificuldade, mas que a vida é muito mais ampla do que isso.
e que eu posso encontrar dentro de mim, por ser esse ser biopsicoespiritual, por não ser só esse ser físico, eu posso encontrar dentro de mim valores que me amparem, para que eu consiga balancear essas vidas, enfrentar essas lutas de uma forma mais completa. Hoje eu sinto que, bom, eu convivo com muitas pessoas, eu atendo muitas pessoas e eu percebo que tem faltado para a humanidade essa força, tem faltado essa completude, e se perceber a vida de fora, perceber os problemas e entender que tudo que vai acontecendo me dá a oportunidade de ir ampliando a minha vida. Tudo acontece por um motivo, e mesmo que eu não entenda esse motivo, tudo é oportunidade para que eu aprenda alguma coisa. Então, essa inteireza diante da vida é algo que eu sinto que hoje é resultado de coisas que foram plantadas na minha infância. Essa confiança em mim mesma, essa confiança em Deus e nas leis, e essa consciência de que eu não estou sozinha e de que a minha vida não é só isso aí. A minha vida não é só acordar, trabalhar, pagar boleto e dormir. Ela é muito mais que isso. E aí as coisas ganham outra cor, elas ganham outro significado, ganham objetivos muito mais elevados. E eu sinto que com isso... eu me sinto feliz. Eu estou até emocionada. Porque eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus pais terem tido acesso a esses elementos, terem conseguido, dentro das limitações deles, me passar isso. E eles me acompanham até hoje. E por eu poder, de alguma forma, sentir essa confiança de saber que existe muita coisa boa para passar para minha filha, né? É isso. Esse é o recado que eu queria deixar. Muito bom, né? E o que é não ser valente? Valentia não é demonstração de força física, nem ser negligente e irresponsável. Ser valente não é rir na cara do perigo. Vejam, uma criança cometeu uma falha e junto veio a correção dos pais. Tomada por pensamentos e reações negativas, sua mente ficou travada, perdeu a conexão com os sinais da sensibilidade e ela decidiu sair de casa, fugir. Sendo observada pelo vigilante, ele aproximou e perguntou: "O que houve, fulaninho? Parece zangado." "Sim, meus pais brigaram comigo e eu fugi de casa." "Ah, entendi. Mas você só está dando voltas no quarteirão?" "Sim, é que meus pais me ensinaram que eu não devo atravessar a rua sozinho." Diante dessa batalha interna, e apesar de ter sido levada pelo pensamento da rebeldia, algo maior estava estabelecido dentro dele, o valor da obediência. Esse bem, essa força interna, o protegeu, impedindo sua exposição a riscos e perigos, e até desvios. No futuro, quando for um adolescente ou adulto, com este e muitos outros valores internos, saberá transitar por todos os ambientes sem deixar se contaminar, com certeza. Saberá fazer a escolha mais acertada, terá convicções e recursos internos para preservar sua integridade física, moral e espiritual. Gonzales Pecote ensina que a valentia deve estar apoiada na responsabilidade individual, tanto mais firme e tanto mais ampla quanto for maior for o número dos conhecimentos que que tenham. Pensa você se poderia conceber o valor onde não há conhecimento? Em tal caso, haveria temeridade, audácia. E não é meu propósito falar-lhe aqui do valor físico, senão do valor moral e do espiritual. Ouça bem
um depoimento do Gabriel, também ex-aluno do colégio. Olá, meu nome é Gabriel Alho Oliveira, eu tenho 31 anos, sou casado há 3 anos e agora eu vou entrar numa nova fase da minha vida, pois eu vou ser pai. Sou engenheiro agrônomo e empresário no segmento do agronegócio. Eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que tive e que entendo que tiveram origem devido a tudo que eu vivi e experimentei no Colégio Logosófico e por meio dessa pedagogia tão particular, afetuosa e benéfica. Em novembro, realizamos o encontro dos ex-alunos do Colégio Logosófico e foi algo que me marcou muito. Até manifestei lá que eu estava muito feliz por tudo que estávamos vivendo. Feliz por ter reencontrado eles, porque eles faziam parte das minhas melhores lembranças da infância e elas ocorreram ali, no Colégio Logosófico. Uma saudade de um ambiente de afeto, acolhedor, divertido, de aprendizagem. Eu recordo como se fosse ontem, no meu último dia de aula na quarta série. Estávamos vendo um filme e em um dado momento eu saí da sala e fui para a sacada. Eu recordo que eu chorava muito. A professora foi me perguntar por que eu estava chorando e eu respondi para ela que era porque aquele era o último dia ali como aluno. Que aspectos são esses que marcam tanto a vida de uma criança de 10 anos, capaz de levá-la a chorar pela escola, enquanto não dificilmente nos deparamos com crianças apresentando repulsa pelo ambiente escolar, ou com pouca ligação ao ambiente escolar. E me marcou ainda mais o começo do ano letivo na nova escola, porque grande parte da minha sala eram os mesmos colegas de sala do Colégio Logosófico, outra parte não. E era nítido e saltava aos olhos de alunos, professores e coordenadores o comportamento dos alunos em sala de aula. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo compartilhar o quanto foi importante em minha primeira infância tomar contato com conceitos de grande importância para a formação do ser que eu sou hoje. Sobre a importância de, ainda criança, cultivar valores como cuidar da casa mental para não deixar que pensamentos ruins e de má índole façam a festa, sobre cultivar valores como respeito, afeto, saber compartilhar, vencer pensamentos como da timidez, a irritabilidade, e aprender ainda no Colégio Logosófico, assessorado também pelos estudos do setor infantil da Fundação Logosófico, a identificar pensamentos em minha mente e proteger a minha mente, direcionando minha conduta sempre para o bem. E então a vida foi acontecendo, mas não ao acaso. Pelo contrário, devido à boa base que recebi no Colégio Logosófico, entrei na adolescência ciente de importantes conceitos como que luta é lei da vida e que precisamos fazer tudo o que temos que fazer com gosto, seja colaborar em casa com os afazeres do lar, seja estudar ou qualquer outra necessidade que a vida me apresentasse. Precisaria ser feito com gosto. Daí surgiu uma grande predisposição a colaborar, para aqueles que me conhecem na vida íntima. Escutei também, nessa fase, um importante ensinamento da sabedoria filosófica que meu pai insistentemente me repetia perante as vontades de um adolescente cheio de vontades. Ele dizia que nem tudo que é bom para a época é bom para a vida. E, principalmente, o Gabriel de hoje não deve atrapalhar o Gabriel de amanhã. Esses conceitos, originados lá na primeira infância, sobre ser um ser melhor a cada dia, colaborou muito para tudo que estava por vir. Ter a segurança para escolher uma profissão com tranquilidade, identificar que carreira gostaria de seguir de acordo com meu profundo gosto pela natureza, cursar na faculdade ciente de que precisava construir ali o alicerce para ser um bom profissional, fazendo um bom curso, e assim as coisas foram acontecendo positivamente em minha vida com muito esforço. Desafios e lutas eu vivi várias, mas tenho a convicção que tudo que aprendi e cultivei desde criança, com os conceitos aprendidos no Colégio Logosófico, com os estudos como estudante de logosofia desde minha infância, me permitiram ter mais segurança e tranquilidade para tomar importantes decisões em minha vida e conduzir a vida para me tornar um ser humano cada vez melhor, mais colaborador para um mundo melhor e mais feliz. Luta que ainda realizo com muito gosto. Muito obrigado.
A educação do menor deve estar atenta a essas oportunidades para modelar e formar o seu caráter. O ser de hoje não pode comprometer o ser de amanhã. Meu filho, quando adolescente, gostava muito de jogar bola. E sempre foi orientado que quando descesse para jogar, que o fizesse na quadra do prédio. Um dia recebeu 2 amigos e desceram para brincar. Acabaram indo jogar bola na piscina, mergulhados nos pensamentos. Ah, o que tem? Só um pouquinho, não vai dar nada não. Não demorou muito para acertar e quebrar um dos vidros que cercava a borda da piscina. Depois que os amigos foram embora, nos contou o ocorrido. Valorizamos a sua atitude de assumir o erro e de falar a verdade. Refletimos sobre a ausência das defesas mentais, deixando ser seduzido pelos pensamentos. Recordamos do combinado de jogar somente no lugar apropriado. Assim fomos pensando e traçando as ações para a solução daquele problema. Ele desceu, comunicou ao zelador e assumiu o reparo do vidro. E assessorado junto ao pai, pelo pai, tirou a medida do vidro, anotou as especificações, fez orçamento por telefone. Depois de analisar os custos, fez o pedido e acompanhou a colocação do vidro. Foi um processo, um tempo que demandou paciência, firmeza nos propósitos para não abandonarmos as experiências. Buscamos o conhecimento dos conceitos e valores que queríamos edificar, pois não era pelo valor físico do vidro, e sim pelo valor moral. Então, estávamos ali diante de uma grande oportunidade de preparo de sua vida futura, sedimentando sua responsabilidade frente a si mesmo e aos demais, sendo fiel aos combinados, sendo leal à palavra empenhada e sendo ele mesmo redentor de seu próprio erro. Eu e meu esposo sempre unimos esforços para educar os filhos para a vida. Sabíamos que no futuro iriam compartilhar a sala de aula, enfrentar o mercado de trabalho, projetos e decisões e até mesmo dividir o lar com esposa ou esposo e filhos. Pergunto, que ser quero oferecer à sociedade e ao mundo? Com o tempo, a unidade do lar foi sedimentada com afinidades no pensar e no sentir. Com a logosofia, eu aprendi a técnica do intercâmbio. Adotei em casa e denominei reunião da mesa. Reuníamos para conversar, fazer os combinados e tomar algumas decisões. Essa é uma dica para vocês pais aí, hein? Todos participavam ativamente, sem discussão, aprendendo a falar, a ouvir e a calar internamente. Esse hábito fortaleceu o amor, o respeito, a amizade, a harmonia e a conciliação no lar. Vamos ouvir a Carolina. O que ela fala a respeito da família? Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu sou estudante de logosofia, fiz parte da área de menores, frequentei o setor infantil, o setor de adolescentes, o setor de jovens, depois ingressei na Fundação Logosófica. Atualmente eu moro em Catalão, continuo realizando os estudos logosóficos à distância. Eu sou formada em administração de empresas e mudei para Catalão, meu marido é daqui. Já tem quase 4 anos que nós moramos aqui. Ele também realiza os estudos logosóficos à distância, assim como eu. E um aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu aprendi no meu lar e que eu sinto que é um fruto do conhecimento logosófico, né, que eu aprendi com o exemplo dos meus pais, que também são estudantes, é que por mais que os meus pais tivessem enfrentado, né, enfrentem ainda muitas lutas, o meu lar sempre foi um lar muito sereno, muito tranquilo, muito harmonioso.
eu tenho uma recordação muito feliz do meu lar. Sempre um ambiente muito tranquilo, muito feliz. E hoje, como adulta, eu recordo de alguns momentos familiares de lutas muito grandes, né? Eu vejo que os meus pais enfrentaram grandes adversidades durante a minha infância, mas eles sempre preservaram o ambiente do lar. Eles nunca permitiram que esses problemas, que essas dificuldades, né, que essas adversidades abalassem esse ambiente de oásis, de paz, de serenidade, de tranquilidade. E eu compreendo que eles, com esse exemplo, né, eu vejo que eles conseguiram colocar em prática 2 ensinamentos logosóficos, né, que eu enxergo assim muito claramente. O primeiro é de que a luta é lei da vida, né? A luta faz parte da vida. Então, enquanto houver vida, haverá lutas, haverá dificuldades, né? O autor da logosofia que ensina, né, que a luta é a lei da vida. Então, eu pude aprender isso com os meus pais. E que a luta é a lei da vida, mas a gente tem que lutar com alegria, com serenidade, né, com tranquilidade. E um outro ensinamento que eu também vejo que os meus pais me ensinaram, né, através do exemplo, é quando o autor da logosofia ensina que a gente deve localizar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Eu cresci ouvindo isso dos meus pais. Eles me falaram isso já por diversas vezes, em diversos momentos. E eu vejo que eles conseguiram não só me falar, né, mas eles me ensinaram com o exemplo deles, né, de que a vida tem que ser muito maior do que as lutas, do que as dificuldades. E quando eles, apesar de todas as lutas, preservavam o ambiente familiar, né, traziam para mim, para o meu irmão, tranquilidade, serenidade, eles estavam conseguindo localizar o problema dentro da vida, né, e continuar vivendo e nos ensinando, né, estando conosco de forma tranquila e feliz, apesar das dificuldades. Hoje eu tenho um filhinho, né, de 3 anos e eu faço um grande esforço para que ele também sinta esse oásis de paz no nosso lar, né, para que o nosso lar seja esse ambiente de tranquilidade, de serenidade, onde a gente possa de fato reabastecer, né, as nossas energias diante de tantas lutas, né, que o mundo enfrenta. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Preservar o ambiente do lar, preservar o amor em família acima de qualquer circunstância. Obrigada. Que outro recurso posso ter para ser valente? Eu tenho entendido, né, e tenho aprendido que devo trocar o temor pelo valor. O temor é um inimigo terrível. Por quê? Porque paralisa e trava a mente, fecha os canais do entendimento e impede o ser de pensar e atuar livremente, não sabendo discernir o bem do mal. O ser fica totalmente contaminado pelo medo. A mente infantil é sensível por excelência. Grava todas as sugestões e imagens que os maiores modelam em suas mentes. Assim, é um desacerto inculcar na mente da criança qualquer ideia ou crença que seja contrária à realidade, ou à realidade que ela, quando adulta, haverá de comprovar por si mesma. Uma criança chegou na fase da troca dos dentes de leite e foi tomada pelo temor. Sofria só de imaginar na possível dor, no sangue, na janelinha que ia aparecer quando sorrisse. Naqueles dias, era esse o seu desafio. Os pensamentos se apoderaram da mente e entraram em cena o pânico, o desespero, que agigantaram e potencializaram aquela dificuldade, fazendo parecer maior do que na realidade era. A mãe, por não conhecer a realidade desses pensamentos, sem elementos e recursos internos para lidar com a situação,
disse que a fada do dente estava esperando seu dentinho, que ao ser retirado seria colocado debaixo do seu travesseiro para recompensá-la com um dinheirinho. Movida por esse artifício criado, o dente foi extraído e no dia seguinte ela acordou com o dinheiro embaixo do travesseiro. Foi logo contar para a prima, que retrucou afirmando que não existia fada do dente, causando inconformismo por afrontar a palavra de sua mãe. Foi então confirmar com a mãe a veracidade desse ocorrido. A mãe manteve a mesma posição, provocando um desentendimento e um distanciamento entre as crianças. Incomodada com aquela situação, essa mãe me reportou o fato. Após ouvi-la, perguntei: existe mesmo fada do dente? Prontamente respondeu: claro que não. Mas o que te moveu a usar esse artifício e ainda confirmá-lo depois? Juntas refletimos. Quando ela crescer, qual será a sua colocação? Será que saberá enfrentar as próprias dificuldades com segurança ou usará artifícios como esse? Será que diante dessas inverdades, enxergará em você a pessoa para confidenciar, aconselhar e compartilhar suas lutas e desafios? O ex-aluno do Colégio Logosófico, Orlando Filho, tem algo muito interessante para compartilhar com vocês. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Orlando, eu tenho 52 anos, sou médico, casado, pai de 2 filhos que estudaram no Colégio Logosófico, que são hoje adultos jovens. E eu mesmo estudei no Colégio Logosófico em 1974, fui da primeira turma. E, na época, meus pais já estudavam logosofia havia 4 anos. Eu me recordo, como nunca, do enorme entusiasmo que eles tinham por estar junto com outros estudantes, colaborando intensamente para fundar aqui em Goiânia uma unidade do colégio. Mesmo que eu não tivesse consciência disso, naqueles momentos, tudo conspirava para que eu tivesse os melhores exemplos de valentia. As provas eram duras para aqueles pioneiros. Havia pouco conhecimento, nenhum dinheiro, né? Mas havia um grande ideal de trazer esse grande bem, de levar esse grande bem. Então, eu, aos 6 anos de idade, absorvia deles o conhecimento de valentia através da palavra respaldada pelo exemplo. Eu via meus pais educadores assim como se fossem aqueles descobridores, né, destemidos, que enfrentavam os desafios improváveis, mas que não desistiam. Só que eles se preparavam muito, né, eles se preparavam para grandes problemas, né, agigantavam os problemas. Como é que eles se preparavam? Estudavam, voltavam das reuniões de estudo, uma alegria danada, a fisionomia era outra. Né? Eu podia esperar um abraço super apertado. Então, assim, era com a segurança de um conhecimento que eles enfrentavam essas jornadas. Né? Eu fui assimilando, então, que a valentia não é sinônimo de audácia ou exaltação cega de uma força, até mesmo uma força física. Nada disso. Não é assumir riscos sem o conhecimento. É enfrentar desafios, sim, é ser ousado, sim, mas é com conhecimento, antevendo dificuldades e se precavendo delas. Em meio ao exemplo honroso de luta, no meu vocabulário de criança, a palavra correspondência foi ganhando um significado muito especial. O esforço de todos era digno demais para ser ignorado por mim. Eu tinha vergonha de sentir falta de vontade, né? Se vinha qualquer preguiça, eu logo sacudia a poeira, eu me colocava de pé logo para colaborar. Eu também tinha lido um ensinamento nos livros filosóficos que dizia que a inércia é a inimiga mortal do ser humano. Aquilo ecoava dentro de mim. Então eu me lembro da sensação tão boa de alegria em realizar em casa e na escola o meu dever. Eu era um bom aluno, eu gostava disso, gostava de realizar tudo, de estar com os meus deveres em dia. Hoje eu consigo me enxergar também o quanto os meus pais eram atentos à necessidade de me conduzir para que eu vencesse o temor que eu tinha, né?
Então, desde aprender a nadar, andar de bicicleta sem roda, falar em público na sala de aula, por exemplo, coisas que eu demorei um pouquinho, mas quanta paciência eles tiveram para esperar o meu momento, né? Para respeitar as minhas modalidades. Cada filho tem o seu ritmo, né? Hoje nós somos pais, sabemos disso, determinado pela sua herança individual, pelas coisas ruins e boas que cada um traz. Então, plantar a semente da valentia é soltar as rédeas no momento certo. A natureza faz isso tão bem, né? Ela é a nossa maior mestra. Confiar nas possibilidades, né, do filho realizar sozinho, não fazer por ele, não passar na frente. Há que ter respeito pelo ser que cada um é. E muita paciência ativa para construir um plano de bem, com estratégias inteligentes e sensíveis, e não negligenciar jamais a tarefa de ensinar. Só o amor pode sustentar um querer desses, né? Sem descanso, sem tréguas. Hoje eu sou imensamente grato a esse amor que não me faltou em momento algum. A ciência logosófica expressa na minha vida, né, no lar, né, nos setores de menores que eu participei, permeou toda a minha vida. Na adolescência bateu uma insegurança, mesmo assim. E o frio na barriga aparecia, né, com os novos desafios de convivência, as novas expectativas. E eu vencia devagarinho, com o conhecimento do meu próprio mundo interno. Essa era a razão da minha valentia. Assim eu me encontrei com feras terríveis, né, que eu precisava domar, como a timidez. E vencê-la tantas vezes, domá-la tantas vezes, me deu uma alegria muito maior do que qualquer boletim cheio de notas boas. Tem uma imagem, né, assim, que me faz pensar com gratidão desse bem imaterial que a pedagogia logosófica faz ao ensinar muito mais que o currículo comum, que é a seguinte imagem: se a vida é um constante navegar por novos mares, a logosofia é mais que a bússola para o marinheiro. Se eu enxergo somente a superfície das águas e sigo destemido, sucando os mares, eu corro enorme risco de encalhar num relevo acidentado que não está visível para mim. Eu preciso aprender a enxergar através de radares e sonares e outros equipamentos sofisticados que a minha mente tem, pode ativar, desde que seja nutrida por um conhecimento que não é somente utilitário. Esse que serve também às nossas profissões, por exemplo. E aqui eu tenho encontrado esse conhecimento, né, que me prepara para ser pai, para ser filho, irmão, marido, amigo, profissional. Já faz tanto tempo que eu descobri que ser bom em tudo isso é muito mais difícil do que ser médico, né? E eu também descobri que tudo isso que a gente tem que ser importa muito mais para a nossa felicidade do que só a profissão. E aqui também eu aprendi no ensinamento que nenhum covarde fez algo em serviço da humanidade, foram sempre os valentes. Eu tenho certeza que eu estou conversando com valentes pais. Mãos à obra. Tchau. Maravilha, né? O sucesso das realizações se inicia na mente. A mente preparada e equipada desses valores é uma mente mais capaz de pensar por si mesmo, de enfrentar e resolver os problemas sem delegar a terceiros. Assim, precisa ensinar a criança a vencer suas próprias dificuldades, vencer as dificuldades menores para ser capaz de vencer dificuldades maiores. Nós, pais, fazemos, por vezes, a consciência dos filhos, que sem a razão formada e ainda muito inexperientes, precisam ser amparados e orientados. Então, vejam essa imagem. A imagem de um rio, cujo seu leito acolhe e conduz todo o manancial de água, preservando toda a sua riqueza, força e utilidade. Imagine a água correndo a esmo. Perderia todo o seu potencial, não é mesmo? Assim, também ocorre com as crianças, cujas possibilidades humanas são assombrosamente fecundas para o desenvolvimento natural da vida consciente, com todas as prerrogativas que a evolução lhe abre no curso da sua existência. Sejamos, então, para nossos filhos, como margens de um rio, que norteiam, orientam, acolhem, protegem e oferecem, como os afluentes, todos os recursos e elementos necessários para o curso de suas vidas.
para que sejam amplos e capazes de conhecer sua realidade interna da mesma forma que conhecem a realidade externa. Isso é perfeitamente possível. Não pelo conhecimento acadêmico e utilitário, oferecido nas escolas e universidades, que é também importante, mas pelo saber transcendente, pelo conhecimento de si mesmo, que incorpora à vida a herança individual de modo a perdurar e permanecer por toda a existência. Em tempo de quarentena, quais foram os desafios das nossas crianças? Que ótimas sementes estamos semeando em suas mentes para florescer e dar frutos quando tudo voltar à normalidade? O que estão aprendendo? Que memórias e boas recordações terão do recolhimento social, do convívio familiar, das aulas virtuais, das ausências dos amiguinhos e dos professores? Estão plantando hoje o que almejam colher amanhã? Estão sabendo esperar com o cultivo da paciência inteligente e ativa? Tenha realizado coisas com gosto, alegria, boa disposição e colaboração? Eu recordei de muitos momentos vividos com meus filhos quando criança. Momentos que suavizam as lutas, deixam doces recordações e colaboram muito na construção dessa fortaleza interna. Os sentimentos de gratidão, amor, alegria, né? Sentir essa alegria, atuam como proteção e faz o ser experimentar os benefícios da valentia frente a si mesmo e frente à vida. Então, eu vou deixar aqui algumas sugestões. São simples, mas de um poder eficaz. Por que não aproveitar esses dias para fazer um dia da recordação? Dia que vai ver fotos, vídeos da família. Ou então um dia, cultivo da colaboração. Todos juntos. Arrumar a casa, preparar a refeição, lavar o carro com o papai e a mamãe, cuidar do jardim. Cultivo da gratidão. Escolher uma receita, fazer com as crianças e oferecer a um ser querido, a vovó, a titia, a amiga, acompanhada por uma cartinha afetuosa. Por que não fazer a noite do pijama, do acampamento, todos juntos no jardim ou dentro de casa? Por que não fazermos, então, a noite de pizza, sanduíche, cada um monta o seu, oferece para o outro? O momento de arte, escrever poesia, tocar uma música, pintar, desenhar e depois fazer um mini sarau familiar, fazer um piquenique na varanda ou no quintal. Tudo isso eu vivi com os meus filhos e foram momentos muito gratos, muito felizes. Eu digo uma coisa, surpreendam seus filhos. Surpreendam porque com pequenas atenções no dia a dia. As surpresas agradam e agradam muito ao ser espiritual. Alegram o ser. Cada homem, seja do país que for, ao se considerar membro da grande família humana, deve sentir-se impulsionado a oferecer a colaboração de sua inteligência e de suas possibilidades a serviço de um ideal de melhoramento e bem-estar que cumpra para a humanidade um verdadeiro futuro de bem. Eu estou muito feliz e grata por essa oportunidade. Espero que vocês tenham desfrutado, tenham colhido elementos que colaborem com vocês. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Adriana para ela dar mais informações. Obrigada. E aí, gostaram? Algumas perguntas foram feitas pelo chat, mas devido ao nosso tempo, nós não vamos ter como respondê-las agora. Mas depois nós enviaremos as respostas, ok? Queremos agradecer muito a Sônia, que aceitou nosso convite com muita alegria, com muita boa vontade, compartilhando conosco suas observações, suas experiências de vida, pautadas na ciência logosófica. Uma boa noite a todos. Esperamos que tenham recolhido alguns elementos de valor
para favorecer a nobre tarefa de educar que exercem frente aos filhos. Muito obrigada pela atenção e aí ficam algumas informações para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre a logosofia. Uma boa noite.